Animismo das formas, vícios e virtudes. Aqui vemos o globo azul, muito conhecido na eubiose. O que seria o globo azul? É dito como uma egrégora, ou seja, a perfeição do corpo mental. Nessa escola, eubiose, se fala muito do contexto de nos tornarmos mentais. Não é ser frios, sermos totalmente apáticos, sem nenhuma emoção. Porque até o desejo de atingir isso ainda é desejo. Consciência vem depois como consequência. Quando depois que o desejo levou a acontecer. Então aqui temos o pax. Pax é paz em latim, mas misticamente dentro dessa escola é pistis, pai, alep, mãe, e Shadu, o filho. Então isso começa a aparecer nessa película mental quando você começa a compreender com esse mental a polaridade e o neutro. Não é uma questão de fazer alguma coisa, de uma prática yogi. É mais questão de compreensão do que ação. Por que professor José Henrique de Souza, entendendo os planos, porque ele também praticava animismo, ao contrário do que muitos pensam, que o professor já se projetava diretamente para o Atman, não, o professor teve, como todos os gurus, mestres, avataras, descida da lei, que significa isso, passam pelo drama corpóreo, doem, envelhecem e morrem. Antes nascem. Mas a diferença deles com o ser comum é que eles optam por fazer um esforço para renascer. O que? Renascer uma nova compreensão. Vou colocar outro slide aqui. Agora vamos falar de animismo das formas mentais. Como a alma vê o seu próprio pensamento e seu sentimento. Falávamos de nidanas. Vamos falar de placas. Uma placa pode dizer assim, perigo, com uma caveira, como eu dizia no outros vídeos. Caveira não faz mal para ninguém. É o resultado ou sobra de uma vida física. Ela simplesmente se reintegra à pedra. É a parte pedra em nós. Só que somente a caveira, ela assusta, mas ela não é o perigo. Ela está indicando o perigo. Como quando a gente fala skanda, onidana, vício, virtude. Vamos dizer que é um adjetivo, uma classificação para algo que queremos descrever. Na igreja se chama pecado, o seu oposto positivo é salvação. Na gnose, agregados psíquicos, egos no plural. Somos muitos eus dentro de um mesmo eu persona. Fora que somos muitos corpos, muitas realidades paralelas no mesmo ser. E também tem aquilo que a gente vai chamar de consciência, que seria a skanda, que seria a virtude, que seria a dharma. Então, nidana é igual a vício, igual a karma. É movimento, você está tirando as coisas do lugar. Isso é vício, ócio da visão. Você está ferindo os olhos com, vamos dizer, com cantos, ou criando cantos, esquinas, inclinações, problemas. Já a skanda é o contrário. A skanda é virtude igual a dharma. Ou seja, você olha, é uma pedra plana em que você pode fluir. Skanda, de skald, que seria pedra, no sânscrito. É a pedra cúbica, aquela que você pode subir, se erguer sobre ela, acima dela, e ver o sol. Como subir uma montanha? A nidana significa raso, razão. Então tudo que você faz com a baixa mente inferior,
ou seja, a mente concreta, que não tem nada de concreto. Ela é simplesmente a coisa mais subjetiva que existe. Então imagina o que há abaixo dela. Então esse corpo mental, ele já tem estrias, que seria como se fosse conduítes ou fios que ligam com o corpo contíguo, mais adentro, que seria o corpo astral. O corpo astral tem chakras que se correspondem com os chakras vitais, corpo etérico, que se corresponde com as glândulas físicas. No corpo mental, essas estrias têm nós, ou nódulos, que seria o correspondente do chakra. Mas como o corpo mental já está começando a perder a forma, por já estar muito perto da sexta dimensão, do abstrato, então ele não pode ter as formas dos corpos antropos, dos corpos que representam esse ovo desmembrado, ou seja, a forma física corpórea que a gente já vê no corpo astral, vê mais ou menos no vital e no corpo físico bem evidente. Então, como a visão interna vê isso que é conceitual, como eu falei das placas. Uma placa diz perigo. Pode ser escrito, eu posso verbalizar perigo e eu posso passar pelo perigo. Então, cada dimensão vai classificar a mesma coisa de formas diferentes. Digamos que no plano físico a placa está escrevendo perigo. É o plano mais perigoso do universo, onde se morre mais rápido. Já no plano astral, essa indicação de perigo vai ser mostrada com imagem. É o plano do fogo, plano da luz, terceiro dia da criação. Já no plano mental, não vai se ler perigo. Não vai se mostrar o perigo. Vai se verbalizar o perigo. E conforme a vibração desse mental, se ele estiver ajustado, ele vai transmitir para a pessoa o conhecimento do que é perigo. Então, aqui no plano físico, falar Nidana pode ser algo muito vago. No plano astral é ver a Nidana. No plano mental é ouvir, é entrar na vibração. Por isso que a mente é a que comanda tudo. Por ela entender o que é mal, o que é bem, quando ela entende a polaridade, todo mundo mais ou menos entende, porque todos têm mente, assim que o corpo mental é que prejudica ou auxilia, dependendo, o corpo contíguo, o astral, o vital e o físico, na realidade da doença. Então, a forma mental de um vício, de um problema, é muito parecido com essa figura aqui. Você vê esse corpo mental recebendo muita pressão de dentro para fora. O que acontece? Se vê obsessos. Mesma coisa que acontece no corpo quando você tem o sarampo. Ele eclode para fora, porque aquilo é um corpo estranho. O corpo está expelindo. O corpo mental tenta fazer isso também. Veja que com a mente a gente está sempre querendo fugir de nossas culpas, de nossos erros. E a mente mente através do corpo, achando que vai resolver com vida cômoda, com tratamento, com medicamento, com conselhos, com oração, com meditação, com yoga. Veja, essas coisas só fazem a mesma função que temos hoje na tecnologia midiática. Você não tem vontade de ter um arquivo. Você pode excluir com um toque de dedo. Só que há muitas cópias de arquivos em todo o campo da internet ou na rede. Você deve cuidar para que não instale de novo, porque terás que excluir de novo. No excluir, o que acontece? Não é que desapareça. Se desfragmenta, vira partículas.
que podem ser usadas mais tarde para outros fins. São bytes, eles não se perdem no campo, com possibilidades de virar bytes de novo, talvez até com a mesma causalidade, com o mesmo formato ou formatação. Então, para você entender no plano mental o que é o erro, se ele realmente é erro e se ele pode ser danoso para a própria mente, você vai ver pelo som, pela vibração. Junto ainda à compreensão astral vai aparecer a forma. E aqui nós vamos escrever sobre. Por isso que caneta aceita qualquer coisa, mas não quer dizer, né, que caneta e papel aceita qualquer coisa, que estamos descrevendo na íntegra alguma coisa. Então, ao observar, claro e evidentemente, o que é o erro, você vai ver ele eclodindo. Então, a mente, na verdade, ela é fixa, ela não mente. Ela só pode mentir com camadas. Mesma coisa, por trás da sua roupa você está nu, mas a roupa tapa suas vergonhas, que na verdade não são vergonhas, mas viraram tabus, como a gente evoluiu. Não sei se realmente evoluímos mesmo, porque passamos a ter vergonha. E a vergonha é não ver as coisas direito. Então, se você se deter a uma prática, você pode, inclusive, bloquear por um tempo, mas você não está bloqueando de todo o campo. Outra coisa, você pode ser uma pessoa ética, moral, e não assistir, não olvidar, não participar, não agir de certas formas. Você tem um comportamento excelente, seu lóbulo frontal está correspondendo no corpo, e o chakra frontal está controlando a alma. Mas isso não muda, porque em você não está acontecendo o que não está acontecendo em seu entorno. Enquanto você estiver dentro desse ambiente, chamado universo, tudo que há nele tem portabilidade e possibilidade de acontecer ainda em você. Por isso muitos mestres tentam cada vez mais se distanciar da forma, quando eles atingem certo nível de consciência, que é só a diferença entre você e um mestre, como a diferença de uma criança para um adulto. Ainda eu falava, a criança ela é muito pura, mas por ser pura, ela não quer saber das consequências. Então é ruim para os adultos e para ela mesma. Mas a criança está em paz, só tem um problema. A criança tem pernas curtas e braços pequenos. Se ela for conduzir alguma coisa, vamos comparar com um ignorante, um mau político, um mau médico, um mau pai, uma má esposa, uma má mãe, mau pai. E se vai, mau amigo. Se eles tiver esse contexto infantil, eles não têm como nem alcançar o freio, o acelerador quando deve se acelerar, o freio quando deve parar. Ele não consegue nem ajustar o retrovisor. E a direção é muito grande para ele. É por isso que certas pessoas não se desenvolvem, mesmo fazendo yoga, rezando, fazendo e acontecendo. Porque esse corpo mental deveria se expandir para ter mais espaço para entrar outras coisas novas. Só que ele está, vamos dizer, encolhido, né? Ele simplesmente está estéril, atrofiou e não há espaço para outras coisas a não ser coisas rasas, a razão. E nisso, quando começa a vir questões, que a consciência começa a forçar, porque a evolução ela vai acontecer de qualquer forma, entra um tipo de energia, que vamos chamar de consciência cósmica. Ao entrar, expurga tudo. É como uma vacina, um medicamento, ou o próprio sistema imunológico do seu corpo, que faz expurgar. Por que sai na pele? Porque o corpo não quer. Aí você vai ver como problema, meu Deus, estou doente. Mas você para no doente, e não na resolução doente.
Então, espero que vocês tenham entendido do porquê, por exemplo, do globo azul. O globo azul não é não para ser feito em veículo, em coisas inanimadas. O globo azul é apenas um ajuste para o estudante. Ele pode usar em qualquer outra vertente. Por exemplo, temos os globos azuis em yogas indianas. Você pode fazer sem o Pax, mas seria muito mais profundo, aprofundado você colocar esse símbolo e vê-lo, que pelo menos vai dar uma ideia para esse mental, o mental dando comando para ele mesmo. Ou melhor, a consciência que está dentro como germe, o ponto bindu, que está no centro desse globo, dizer, olha, tudo bem, está tudo errado, mas está tudo certo ao mesmo tempo. Ficamos em pax, paz. É só isso que o professor quis falar e o próprio seguidor, vamos dizer, os adeptos, talvez não entenderam e começaram a usar de forma obsoleta para